Segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1 até o 19. O tema dessa mensagem é Sara-me da normalidade. Temos um Deus soberano, poderoso, que nos quer mergulhados naquilo que Ele é. Naquilo que Ele é. Você podia dizer isso comigo? Sara-me, Senhor, da minha normalidade, da minha naturalidade. Torna o meu natural o teu sobrenatural. Que na minha rotina seja a tua rotina. Em nome de Jesus. Vamos ler o texto. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que existe em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi. E tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. E sucedeu que, tendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará a lepra. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltando-se, e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma outra coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não o aceitarei. E instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou.
E disse Naamã: se não queres, dê-se a este teu servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor o teu servo, porque meu Senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor o teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi dele a sua pequena distância. Naamã, um homem parecido conosco, colocado numa posição bacana, diante do reinado da Síria, e toda a posição dele, toda a estrutura dele, era uma estrutura normal. A vida de Naamã era uma vida bem-sucedida, normal. Há várias pessoas que são bem-sucedidos de maneira normal. A pessoa trabalha, estuda e é honrado por aquilo que faz. A pessoa desenvolve uma ideia fantástica e ela recebe a recompensa daquilo. O sucesso e a conquista da vida não necessariamente vem de Deus. Há muito de bem-aventurança, há muito de aquilo que chamamos de vitória, que o médico cura. Que a intervenção de algum homem no meio da história é realizada. E não precisa de nenhum Deus, ele é até ateu, ele até não acredita na existência de Deus, mas acontece. Naamã era um homem desse, que não dependia de Deus, o Deus vivo. Toda a sua história estava vinculada a outro Deus. Toda a sua história estava vinculada a outra estrutura. E a gente sabe bem que qualquer estrutura divina que não seja de Deus é morta. Então Naamã tinha algo para alimentar a sua fé, mas o que movimentava a vida dele mesmo era o seu braço. O texto começa apresentando ele, contando as suas vitórias. E depois apresenta ele como um leproso. O texto faz questão de dizer isso. Conta a sua história a partir desse ambiente de bênção. Mas, porém, entretanto, todavia, tem ali um caos. Se fosse alguém não bem-sucedido, se fosse alguém que não teria uma história de honra para ser contada, como aconteceu, por exemplo, com a mulher do fluxo de sangue, ninguém sabe o nome dela, só sabe a sua dor, só sabe o seu peso. Se Naamã não tivesse tido conquista, se Naamã não tivesse sido importante em algum ambiente da vida, o nome dele não seria lembrado. Mas sim a sua dor, mas sim o seu peso. Então é possível viver normal. É possível viver debaixo de uma normalidade. E ela é caracterizada, primeiro, pelos hábitos que vão se tornando mecânicos. Então toda a normalidade é pautada por hábitos repetidos. Toda a normalidade é pautada por coisas, por circunstâncias, por movimentos, por dicas, por cacuetes, por atitudes que são repetidas. Toda a normalidade também é formada por dores morfizadas. Ó, essa palavra eu inventei. Vira assim. Hã? Ela não estava aí? Olha, eu beijei ela aqui. Ah, tá. Morfizadas. Toda rotina, toda normalidade tem como característica dores que são remediadas. Morfizadas. Com morfina. Dores que a gente já se acostumou a andar com ela. Toma um remedinho e pronto. Falamos disso domingo. Sobre a dificuldade que nós temos de projetar um novo tempo. Por quê? Porque nós já estamos calejados, acostumados com aquilo que nos fere. Mulheres que já estão acostumadas com a brutalidade do marido. Marido que já estão acostumados com a frieza da mulher. Filhos que já estão acostumados com o distanciamento dos pais. Igreja que já está acostumada com aquilo que sempre aconteceu, sempre foi. Sociedade já acomodada na questão da corrupção, na questão de ir nas ruas e ver o chão sujo, algum lixo.
Já não nos atinge mais quando vivemos na normalidade aquilo que necessariamente deveria pulsar o nosso coração de que está errado. Já não nos incomoda mais muitas coisas que acontecem na televisão, muitas coisas que nos acontecem no meio do dia. Já não nos incomoda mais saber que alguém virou as costas para nós. Por quê? Porque já nos acostumamos. Já se tornou normal. Definimos normalidade a partir das dores repetidas e remediadas. Naamã conviveu tanto com aquele hábito de ser vitorioso, porém leproso, como também conviveu com a dor, com a dificuldade, com o odor da sua pele, com lepra. Com a história da vida dele, que deveria ser ridicularizada por ser leproso, ainda tendo que estar presente. Você imagina que a ridicularização de alguém leproso era também uma segurança para essa pessoa. Porque as pessoas não andavam, elas desprezavam, mas não andavam perto. E Naamã? Naamã que tinha que exercer uma função, Naamã que tinha que estar em contato com o rei, Naamã que tinha que conviver com o exército. Como será que era a vida dele de exposição o tempo todo daquele cheiro? Antes que ele tivesse ido para a cidade de refúgio e andasse com um sininho, para que as pessoas gritassem, ó leproso, ó leproso. Naamã teve que conviver com isso. Naamã também teve que conviver, assim como eu e você, com a habilidade de desenvolver a rotina. Eu e você somos habilidosos para tornar o caos em normalidade. Eu e você somos habilidosos para remediar sem remédio. Eu e você somos habilidosos em tirar da vida o fardo e fingir, e disfarçar, e sofismar. Colocar aquilo debaixo do pano. Nós somos habilidosos para isso. Há na nossa característica de vida esta naturalidade. Mas, assim como aconteceu na vida daquele homem, vai acontecer com as nossas vidas hoje. Uma menina, uma serva, que nesse caso é um servo, macho, bem definido. Uma menina apresenta para Naamã a fuga diferente de tudo que ele tinha já experimentado para a sua normalidade. Uma serva desprezível, jogada às traças, que tinha sido levada para ser escrava da esposa de Naamã, ela guardava dentro dela uma esperança que trouxe esperança para Naamã de volta. Por que você está falando isso? Porque Naamã ouviu o que aquela mulher falou. Aquela menina falou para a mulher de Naamã, aquela mulher falou para Naamã, e Naamã falou para o rei. Olha, eu ouvi falar por uma menina que trabalha lá em casa, que tem um homem que cura lá em Israel. A história dessa menina é uma história maravilhosa, porque ela chacoalha a normalidade, porque ela abala o que é natural. Ela convivia todos os dias, muito mais que os soldados, muito mais do que o rei, muito mais do que a sociedade, muito mais do que a tropa. Ela convivia com Naamã dentro de casa. Muitas vezes ela tinha que lavar a roupa de Naamã. E ao invés dela acostumar com aquilo, ao invés dela se submeter àquela realidade e não mudar, ela rompeu. E ela deu uma dica extraordinária. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que tem trabalhado para tirar você da normalidade? Quem é que tem trabalhado para a tua casa não ficar na mesma? Quem é que tem sacudido a tua vida, o teu pensamento? Quem é que tem abalado o teu trabalho, hein? Quem é que tem dito para você que tem que mudar? Quem é que tem colocado como autoridade na boca e está pronunciando esse novo tempo para a tua vida? Quem é a menina, quem é a serva que na sua realidade tem mexido com a tua rotina? Alguém precisa se levantar no meio de nós para mexer com a nossa rotina. E eu oro pedindo a Deus, Senhor, torna a igreja um lugar onde as pessoas se sentem abaladas, mexidas, sacudidas.
Eu não concordo que a realidade da igreja é mais uma realidade na nossa agenda. Para mim, a realidade da igreja é o lugar onde eu abasteço a minha esperança, renovo a minha vitalidade e sou extremamente chacoalhado. Quando eu vou a Campinas, eu sempre vou numa igreja que, dessa vez, nós sentamos no canto do canto do canto. Eu nunca sentei tão longe do altar como eu sentei naquela vez junto com a Cátia. Igreja abarrotada. E nós fomos com uma sede, com uma vontade para o altar. Buscar Deus. Buscar a presença do Senhor. Numa igreja estranha. Mas a presença de Deus estava lá, habitual para nós. E o que nós queríamos era ser abalados. Quem tem abalado a sua vida, hein? Será que a igreja cumpre esse papel? Será que você sai daqui pensativo? Será que você sai daqui mexido? Será que você sai daqui com uma ideia nova? Ou será que é o seu passado que tem tentado segurar a onda e mexer com a tua normalidade? Será que você tem tentado olhar para a tua vida lá atrás e tem dito, não, mas lá atrás eu fui bem, hein? Eu poderia ir bem de novo, hein? Será que a sua esperança não está pautada no passado? Será que a normalidade não tem sido abalada exatamente porque você tem visto o tamanho da dificuldade? Você tem olhado para o tamanho das dores, você está dizendo, não é possível, eu tenho que mudar. Não é possível, eu vou sucumbir, eu tenho que mexer, eu tenho que sacudir a minha vida. Será que quem tem sido a serva que tem anunciado para você que é chegado um novo tempo é as dores da vida? É o staff, ou a estafa, o estresse, a depressão, os guetos que já estão tensos, já estão com a pele fina, como está a do pai da Vilza. A pele fina por causa da hérnia vai desgastando ali e de repente vaza. Será que a sua pele da sua casa não está fina demais? E você está a ponto de explodir e é isso que tem te chamado a atenção para um novo tempo? Será que você tem olhado para a tua normalidade e tem visto que o incrédulo ou o realista tem mexido com a tua naturalidade? Será que pessoas enviadas pelo diabo estão convivendo com você para tentar tirar de você desse estresse que é viver no normal, dizendo para você, só tem isso, acostume-se? Será que você não está convivendo com pessoas que estão mexendo com esse tempo da tua vida? Mas essas pessoas estão tirando o foco de Deus na tua história. Essas pessoas minuciosamente estão tentando roubar de você o brilho da presença do Senhor. Não sei quantos viram o pastor Silas Malafaia fazendo um debate na Rede Globo, quinta-feira, 15 dias atrás, o programa chama Na Moral. E estava em várias pessoas, entre eles Jô Soares, o Silvio de Abreu, autor de novelas como essa da Babilônia. E o movimento, claro, já sabe que quando chama o Silas Malafaia é para ter polêmica. Já é um assunto difícil. Mas ele falou uma coisa que eu guardei para mim. A televisão não muda o comportamento de hoje. Mas a televisão muda o comportamento na medida do tempo. Então hoje não faz nenhuma questão o beijo gay para nós crentes. Nós o tempo todo dizemos, não, você está tranquilo, para mim tá, eu entendo o que significa isso. Daqui 10 anos isso já se tornou normal. E o comportamento dos nossos filhos, ao ver isso, não vai ser mais o mesmo que o meu, que o seu. O comportamento dos nossos netos não vai ser o mesmo. Então nós não vamos mais conseguir declarar sobre essas pessoas cura, poder de milagre, não só sobre essa realidade, mas sobre todas as outras. Sobre os modelos de família. Eu assisti uma novela que chamava Laços de Família. Quantos assistiram? Tem coragem de assumir? Qual é o laço que tinha naquela família? Destruição, divórcio, adultério, mentira, prazer egoísta,
várias dimensões que não fizeram marca no tempo presente, mas que estão construindo um pensamento, uma ideologia e vão transformar a sociedade. Então, eu citei essas coisas para dizer, será que a televisão não tem sido aquela que tem mexido com a normalidade? E está te levando a um outro estágio da vida normal? Alguém precisa se levantar para sacudir a tua vida. E eu espero que você dê espaço para o homem de Deus nessa noite. E permita que a palavra de Deus chacoalhe a tua história. E você não precisa mais de nenhum movimento. Fala para quem está perto de você, você está dando trabalho para Deus, hein? Meu Deus. Você está dando um trabalho para Deus, que Deus está tentando te convencer de que o normal não pode te paralisar. E eu estou autorizado diante de Cristo Jesus, o Senhor, para dizer para você, pessoas que são ligadas e linkadas de Deus, vê no lugar da barreira oportunidade. E eu vejo na tua vida, em nome de Jesus, recebe no teu coração. Eu vejo que você não pode parar. Eu vejo que os obstáculos não podem te destruir. Eu vejo que Deus está colocando sobre você um caminho aplainado para você vencer em nome de Jesus. E eu estou declarando sobre a tua vida, não deixe o que é normal permanecer normal. Não deixe o que é rotina permanecer rotina. Uma menina produziu cura numa vida, numa família. E eu quero em nome de Jesus ocupar esse lugar com todo temor e tremor e declarar, sua casa não vai ser mais o mesmo, a sua vida, seus filhos, sua história não vai ser mais a mesma, porque Deus está interessado no teu sofrimento e quer sarar a tua normalidade. Quantos podem exaltar Deus? Quantos podem glorificar o Senhor por isso? Você precisa ser a menina que sai também por aí depois, anunciando para os normais, Deus sacode a tua vida. Deus sacode a tua história. Em nome de Jesus. Então, por favor, fé que está vinculada nas possibilidades humanas, precisa começar a ser confrontada. Eu e você, enquanto estamos passando por tempos bons, bacanas, como Naamã, ele estava vitorioso, reconhecido como um herói, estava tudo bem. Mas coisas ruins, diga comigo, coisas ruins, acontecem com pessoas boas. Então, às vezes, você está triunfando, você está bem, bacana, seu trabalho está tudo jóia, sua casa está tudo bem, mas em algum momento pode azedar. Em algum momento, tua vida pode andar para trás. Dê um erro, um código errado. E por causa disso, você vai travar a tua fé. Por quê? Porque você estava acostumado a vencer. Você estava acostumado a ver as coisas dando certo. Acontece isso quando eu mudo de emprego. Acontece isso quando eu troco de namorado. Eu não, né? Acontece isso quando nós partimos para uma nova cidade, para uma nova realidade. A gente cria expectativa que as coisas são diferentes, até que vem a primeira luta. Até que vem a primeira adversidade. E ela prova para nós que nós deveríamos voltar. Ela prova para nós que a gente não está totalmente seguro. Meu amado, a nossa fé é muito normal. A nossa fé não pode ser paralisada pelo normal, mas é. Nós estamos com Deus até quando está tudo bem. Quando está tudo mal, entra o desespero, entra o temor, entra a blasfêmia. Sim ou não, gente? Quantos de nós já passaram por lutas terríveis logo após uma grande vitória e já começaram a blasfemar? Já começaram a questionar, será que Deus está comigo mesmo? Será que não foi só um vento agradável que me veio e agora essa é minha sina? Quantos de nós já esqueceram das promessas que Deus fez por causa de um período da vida? Nossa fé vinculada à normalidade, ela precisa ser confrontada. Você pode ter várias vitórias na tua vida, mas isso não pauta a tua fé. A palavra de Deus diz que a fé é produzida pela palavra de Deus. Quem tem que ditar a regra na tua vida é a
palavra de Deus. Quem tem que dizer o que você crê ou o que você não crê é a palavra de Deus e não a normalidade. Talvez você esteja num ciclo de muitas vitórias. Cuidado, meu amado. Eu, como pastor, estou, em nome de Jesus, declarando sobre a minha vida. O crescimento da igreja não é a minha base. A igreja está crescendo, glória a Deus. Mas isso não é a minha base. Porque se for, eu vou ter uma fé normal e limitada. Eu preciso continuar dizendo para Deus: a minha fé é na tua palavra que eu fico. A minha fé é fincada na tua escritura. Naamã tinha a sua habilidade de estar tudo bem, até que as coisas ficaram tudo mal. Então confronte a tua realidade com a realidade de Deus. Amplie tua fé. Se você está olhando para a tua vida e está dizendo: olha, quando eu fico mal, eu fico mal. Quando eu abalo a minha fé durante o dia, olha, eu começo a blasfemar, xingar, gritar com o mundo. Meu amado, está na hora de você fechar hoje dizendo: eu preciso de um tempo maior com a palavra. Eu preciso de um tempo maior com Deus. Se você tem se sentido abalado demais, é porque a sua fé tem estado frágil demais. E fé como um conceito, ela não pode ser aumentada. Fé como conceito não pode ser aumentada. O que acontece com a fé é a distância que eu estou dela. Então, quanto mais próximo da palavra, mais visão eu vou ter do mundo espiritual. Então, a sua fé é aumentada porque você está mais próximo da Escritura. Entende? A fé é sempre a mesma, o movimento da fé é o mesmo. Mas as pessoas vão se migrando, vão se achegando. Quando você diz: Senhor, aumenta a minha fé, Deus vai te dar o caminho para você chegar mais perto dele. Então, se você precisa acabar com a normalidade e aumentar a sua fé, é em Deus que você precisa estar. Você precisa também ter o senso de exposição do erro, das más expectativas e das frustrações. Você precisa deixar Deus curar a tua identidade. Quando você olha para aquilo que está sendo exposto da tua alma. Neemias expôs 3 sentimentos, olha para você ver. Neemias expôs a indignação. Quantas vezes eu e você ficamos indignados, hein? Quantas vezes eu e você não acreditamos que Deus fez isso? Quantos de vocês e de nós já olhou para a vida com Deus e disse: eu não acredito. Por que Deus faz isso com fulano, não faz comigo? A gente não tem coragem de falar isso publicamente. Mas nós nos indignamos muitas vezes com aquilo que Deus nos dá de ordem. Viemos ao culto e a palavra não veio de acordo com aquilo que eu esperava, nós nos indignamos. Naamã se indignou com a posição de Eliseu. Naamã se indignou com a falta de cuidado de Eliseu, entre aspas. Eliseu nem olha para o olho de Naamã. Eliseu só manda uma palavra. E Naamã fica louco de raiva. Você precisa expor o que está dentro de você, viu? Porque talvez você está ficando louco de raiva, mas a tua cara de santo está disfarçando. Talvez você está ficando louco de raiva, mas a tua indignação está lá entubada. É chegado o tempo de você expor o que tem dentro de você. Quem é você quando a luz se apaga? Quem é você? Que motivação você tem quando as coisas não andam bem? Um outro sentimento que Naamã expõe, coloca para fora, é o achismo. Ele diz assim: eu achei que ele ia sair, que ele ia me tocar no lugar da cura, e aí eu seria curado. Por causa do achismo, Naamã herdou esse peso e quase ficou sem a cura. Assim como eu e você, por causa do achismo, nós estamos no quase. Estamos quase perdendo Deus. Estamos quase perdendo o bonde. Estamos quase perdendo a nossa família. Estamos quase perdendo as estribeiras. Estamos quase perdendo o nosso equilíbrio. Estamos quase perdendo a noção da mão de Deus nos guardando.
Por causa do achismo, eu e você estamos tentando dar ordem a Deus. Por causa do achismo, nós estamos dizendo para Deus, olha, por favor, eu só vou entender se for desse jeito. E Deus é tão misericordioso que ainda responde algumas vezes. Mas por causa do achismo, eu e você escondemos a falta de fé e de segurança de que não importa de que jeito, não importa de que hora, não importa de que forma, Deus vai fazer. O achismo escondido, ele para a nossa vida na direção dos sonhos de Deus. Isso precisa ser exposto. Será que você não precisa declarar hoje, ó, estou muito cheio de achismo. Minha cabeça está muito cheia de conjecturas. Está no quase, viu, meu amado? Está por um fio para você perder isso aí. Está por um fio. Porque Deus não te tolera. Deus não te aguenta. O único propósito de Deus é te transformar. Quem te aguenta são as pessoas que convivem com você por amor. Elas não podem te transformar. Então elas são obrigadas a te tolerar. Deus é o único que tem o poder de mudar. Então ele diz, eu não quero o meu filho do jeito que ele acha que pode. Eu quero o meu filho do jeito que eu sonhei e planejei para ele. Quantos querem se tornar do jeito de Deus? Então você tem que entregar seu achismo para Deus. Porque ele vai confundir o tempo todo. O tempo todo ele vai inverter os polos. Ele vai pegar as coisas loucas desse mundo e vai pôr exaltada só para confundir a nossa sabedoria. Há um outro sentimento que Naamã tem que expor. Para que ele seja curado da normalidade que é a noção do que é o melhor. Ele diz assim, o rio lá de Damasco não é melhor. Quem é Naamã para escolher o que é o melhor? Qual é a condição que Naamã está? Naamã está numa condição de dor. Naamã está numa condição de fragilidade. Ele ainda fica questionando o que é o melhor. Ah, gente, nós somos muito turrão. Nós somos muito petulante. Nós já achamos que sabemos de tudo. O que você acha que é o melhor para você? Aonde que você viu que isso é o melhor? Isso que você está planejando para a tua vida? O melhor está na Sagrada Escritura. Se você não estiver lá, meu amado, você só conheceu mediocridade. Naamã, com toda a sua pompa, tinha conhecido uma bela natureza. O rio podia ser maravilhoso, mas havia um segredo em Jordão. Havia um segredo em Jordão. Nós muitas vezes paralisamos a nossa vida porque ficamos no que achamos ser o melhor. Sonhos de Deus estão travados na tua história porque você está empacado, dizendo, não, Deus vai fazer desse jeito, Deus vai fazer desse jeito, e Ele está invertendo os polos. Esse sentimento tem que estar exposto. Vocês entendem o que eu digo exposto? Ele precisa parar de funcionar lá escondido, na naturalidade. Você precisa começar a ver o refluxo disso. Você precisa começar a sentir isso voltando. Nossa, que gosto ruim. Que acidez que é essa? Você precisa perceber se a indignação não tem te dominado, se o achismo não tem te dominado, e se a noção do que é o melhor tem te dominado. Para quê? Para que Deus te cure da normalidade, aplicando sobre o poder das suas decisões a palavra profética. Vai e banha naquele rio Jordão e você será curado. Essa é uma palavra profética. Palavra que é destacada antes das coisas acontecerem. O profeta, ele sinaliza as coisas, além de condenar o pecado, além de colocar à prova o que está acontecendo no hoje. O profeta tem a finalidade de dizer hoje o que vai acontecer amanhã. O profeta disse, sem que Naamã tivesse sido curado, é só uma palavra. Ele disse, vai no rio Jordão e banha lá. E você será curado. Sabe o que significa? Que existe um poder maior do que as nossas decisões. E as nossas decisões significa tudo que eu e você vivemos. Tudo na vida é pautado pela decisão, consciente ou inconsciente.
Tudo que eu vivo, vivo porque eu quero. Então existe um poder maior do que esse, que é o poder de trazer à existência aquilo que não existe. É o poder que está em Deus. E quando um homem cheio de Deus consegue se mover nesta terra, esse homem antecipa o que vai acontecer. Esse homem se programa diante da palavra pelo que vai acontecer. Então Naamã contestou, mas foi. Então o profeta é sempre aquele que deixa Deus sem estar preso às circunstâncias. Nessa noite, talvez você precise de um profeta de Deus. Eu quero me colocar nessa posição hoje à noite e dizer: vai, se lava e você será curado. Quais são os 7 banhos que você precisa tomar? Deus vai te mostrar. Quais são as 7 coisas que você precisa para poder executar a cura? Deus vai te trazer à tona. Será que são 7 semanas? Será que são 7 dias? Será que são 7 escolhas? Será que são ou 7 como um sentido da coisa perfeita, completa, e você só tem que tomar uma única decisão? A única noção que eu quero que você tenha e saia daqui é com a certeza de que Deus está te sarando para a glória e honra do nome de Jesus. Quantos creem nessa palavra? Por favor, se coloca de pé. Você já parou para pensar por que o Jordão? Por que o Jordão? Porque Eliseu mandou Naamã para o Jordão. Te respondo. Porque Jordão significa o lugar onde se desce. Jordão significa o lugar onde pessoas mergulham. E ele desemboca no Mar Morto, que é o lugar onde as pessoas flutuam. Se você quer ser exaltado, primeiro você tem que descer. Se você quer as coisas de Deus, primeiro você tem que se humilhar ao próprio Deus. Se você se submete ao Jordão, significa que você se submete a um mergulho. Se você se submete ao Jordão, significa que você entra de cabeça. Você não fica só olhando. Você já viu a Kátia entrando na piscina? É mais ou menos assim, meia hora ela fica olhando. A outra meia hora ela põe o pé. Ai, tá gelado. Ai, tá gelado. Ela vai, depois de meia hora ela senta na piscina e começa a jogar água nos pés. E ela reclama se alguém joga água nela. Depois de meia hora, ela decide jogar de uma vez. Mas se nós olharmos para a identidade e característica dela, essa é um senso de defesa que ela tem. Em tudo, primeiro ela olha. Eu vou dar um negócio que eu preparei com todo carinho na boca dela. Eu sei que é do jeito que ela gosta. E eu vou pôr na boca dela. Ela tem que olhar primeiro, para depois pôr. Ela não consegue pôr direto por confiança, porque ela tem essa resistência. Ela não é um defeito. É a forma de como ela desenvolve a sua personalidade. Eu amo ela desse jeito. Mas tudo que a Kátia precisa, tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos na nossa normalidade é descer. Faz quanto tempo que você não desce? Faz quanto tempo que você não vai até a presença de Deus sem ficar falando? Só vai para se lavar. Faz quanto tempo, hein? Chegou a hora. A palavra de hoje é vai e se lava. E eu quero que você nesse tempo sente com a tua família e diga, são 7 semanas, tá? São 7 dias, enfim. Defina o que vai ser esse rio. Mas você precisa descer com a tua casa. E é desse jeito que as vitórias vão chegar. É desse jeito que a sua pele vai ficar como a de um menino. É desse jeito que a história da tua vida vai mudar. Quantos querem? Então, por favor, feche os seus olhos.
fala para ele: eu vou descer, Pai. Eu vou descer. Eu vou descer, Senhor. Fique a sós com ele. Defina aí o que tem que acontecer. Qual é o teu Jordão? Até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quando mais baixo estiver, rendido e prostrado aos teus pés, transforma-me. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo, um vaso de honra, Senhor. Faz em mim como assim desejar. Vamos cantar essa música? Nossa oração hoje à noite. Eu vou descer até o rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Eu vou descer, e quando mais baixo estiver, rendido e prostrado, o que vai acontecer? Transforma-me. Eu vou descer a casa do oleiro, eu preciso ser moldado de novo. Sei que sou mago, Senhor. Não sou nada sem tua presença, ó Deus. Eu vou descer na casa do oleiro de novo, um vaso de honra. Faz em mim como assim desejar. Um vaso de honra, Senhor. Faz em mim como assim desejar. Depois da cura, ele quis dar um presente pro Eliseu. E como o profeta Eliseu, ele rejeitou o presente. Ele disse assim: então eu quero dizer para você que eu quero recurso, porque eu vou sacrificar só ao Senhor.
Você está saindo daqui hoje com a palavra. Você vai ter que ainda fazer. Hoje você sai daqui com a palavra de cura. Mas você vai ter que aplicar o que Deus está te mandando fazer. Não esquece não. Mas você vai voltar dizendo: eu só vou adorar o Senhor. Eu só vou me curvar ao Senhor. Eu só vou me render a Deus. Só a Ele. No nome de Jesus. Quantos creem? Pode aplaudir. Pode bendizer. Pode glorificar. E você que nos assiste pela internet, nós queremos declarar sobre a tua vida a palavra de ordem que vem do Senhor. Deus, Ele te ama tanto que decidiu aplicar sobre a tua normalidade um toque especial de Jesus. Se você deixar e você obedecer ao Senhor, você vai voltar para glorificar o Senhor. Então nos procure. Nós vamos na rua Sergipe, 3481, à tua disposição para ver o milagre de Deus e acompanhar você no osso e na picanha. Deus te abençoe. Beijo do ex-gordo.